Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. Hoje vamos tentar perceber se a educação em Portugal dá o que o mercado de trabalho precisa. Para nos ajudar a responder a esta e outras perguntas, temos connosco Elizabeth Cardoso, da Nova SBE, João Atanásio, da Universidade Europeia e Ricardo Oliveira Nobre, fundador da empresa de recrutamento Cross Border Talents. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. Ricardo Oliveira Nobre, a proximidade com o mercado de trabalho é fundamental. Essa proximidade existe, na sua opinião? Eu diria que não. Nós estamos no mercado de recrutamento há 15 anos e a nossa principal vantagem é estarmos diretamente a falar com empresas que nos dizem exatamente o perfil que querem. E o que nós reparamos é que, por exemplo, na área das tecnologias de informação nós atuamos com mais força. A velocidade a que o mercado avança é tão rápida que mesmo que as universidades tivessem essa vontade de se adaptar a essa mudança, não conseguiriam. E eu disse, mesmo se as universidades tivessem essa vontade, porque todos nós sabemos, também a educação é um negócio, fazer uma alteração de um currículo à velocidade que este mercado está a exigir é complexo. E as universidades também não estão a fazer essa alteração a essa velocidade. Aquilo que nós sentimos é que os recursos que os nossos clientes, que as empresas estão a solicitar, em Portugal, na Alemanha, no Reino Unido, no Brasil, por aí fora, não existem a sair das universidades. Portanto, temos que ser nós a formá-los. E terei todo o gosto em lhe dizer como é que a nossa academia está a funcionar. Porquê é que, na sua opinião, as universidades não o fazem? Aplicou aí um se. Sim. É porque parece que não há vontade, é isso? Não, não é uma questão de haver vontade. Eu digo-lhe uma coisa. Se você falar com um diretor de recursos humanos de uma empresa que está a recrutar na área das tecnologias, acontece-nos muitas vezes os próprios recursos humanos terem dificuldade em perceber o que é que as operações necessitam. Tal é a complexidade dos perfis que nós estamos a recrutar neste momento. Isso significa que o mercado avança e é preciso encontrarmos recursos que sejam formados na hora. E, portanto, formar na hora significa que o cliente tem que nos passar as competências e nós temos que ir à procura de parceiros tecnológicos, que não são empresas de formação tradicionais, são empresas de desenvolvimento de software, que vão formar aqueles recursos com aquelas características específicas. É muito difícil você encontrar uma universidade preparada para este ritmo. Eu saí do Instituto Superior Técnico, licenciei-me em Engenharia Mecânica em 1998, tenho estado nos últimos meses em fortes conversas com a reitoria para saber. O técnico forma engenheiros e o mercado está a precisar de programadores. Estamos a precisar de 500 mil de programadores até 2020. Como é que vamos fazer aqui este ajustamento? Não estamos a precisar só do engenheiro, do médico, entre aspas. Estamos a precisar do enfermeiro, que é o programador. E fazer este ajuste é complexo. Elizabeth Cardoso, parece-lhe de facto que não há vontade das universidades de ajustarem os currículos ou é mais do que isso? Eu creio que tem a ver muito com as escolas de ensino superior em Portugal, de uma forma geral, não terem uma estrutura profissionalizada o suficiente que lhes permita agir rapidamente e responder rapidamente a estes desafios do mercado de trabalho. Falando da experiência da Nova School of Business and Economics, que é apenas na área de Economia, Gestão e Finanças, nós mudamos o nosso currículo todos os anos. Todos os anos revemos módulos que dávamos antes, passamos a dar outros, revemos cadeiras que dávamos antes e passamos a dar outras. E isto é precisamente fruto, primeiro, da análise dos nossos próprios alunos, da satisfação e da utilidade que eles veem em fazer esses módulos e cadeiras, por um lado, mas, por outro lado, a interação que vamos tendo com empresas, que é bastante, tanto em Portugal como fora de Portugal, que nos dizem o que é que procuram nos nossos graduados, sobretudo ao nível de mestrado, e nós pegamos nesses inputs e transformamos o nosso currículo para responder a essas necessidades. João Atanásio, como é que é na Universidade Europeia? Há esta preocupação? Mas deixe-me dizer uma coisa um bocadinho antes. A experiência das tecnologias de informação é uma experiência um bocadinho sui generis, atípica, chamemos-lhe assim, porque aquilo que nós precisamos é de compreender o seguinte: a maior parte dos cursos desde Bolonha são cursos de banda larga, o que significa que depois a especialização verdadeiramente só se verifica ao nível da formação executiva ou mesmo dos mestrados e, portanto, isso significa que as necessidades que muitas vezes as empresas de recrutamento carecem de satisfazer junto dos seus clientes são necessidades que nenhuma universidade no mundo, diria eu, está apta a satisfazer de imediato. Não quer dizer que não existam parcerias que se possam estabelecer para casuisticamente responder, porque há
perfis de docentes e perfis de formadores aptos a fazê-lo, mas normalmente são áreas em que as universidades não estão a prioristicamente preparadas para isto. Isto é a primeira nota, porque também as tecnologias de informação são uma área muito específica, porque está a mudar todos os dias, enquanto que as outras áreas muitas vezes têm uma velocidade menor. A área das tecnologias de informação, o que é hoje, amanhã já não é. Pronto, depois deixe-me dar-lhe aqui nota do seguinte. Eu tenho uma experiência na universidade pública e na universidade privada e, portanto, tenho um bocadinho as duas visões. Eu acho que ambas estão a fazer um esforço considerável para se adaptar às novas circunstâncias. E as novas circunstâncias no caso das universidades públicas, havia tradicionalmente um excedente considerável de alunos que procuravam essas universidades e esse excedente progressivamente está a desaparecer. E, portanto, as universidades públicas também tiveram, passa a expressão, de ir à luta. Enquanto que antigamente esperavam sentadas comodamente nas suas poltronas porque os alunos entrassem porta dentro, hoje em dia isso não acontece. E, portanto, profissionalizaram-se mais, adaptaram-se mais ao mercado e concorrem com uma forma mais profissional. As universidades privadas, sob pena de desaparecerem, têm e tiveram uma capacidade sempre maior de adaptação e de flexibilidade e de maior rapidez na resposta. A europeia é um caso específico, é uma universidade que vem do antigo ISLA, portanto tem uma história por trás, mas que é a única universidade que eu conheço em Portugal que é um grupo internacional que está em 30 países e que é um grupo com mais de 1 milhão de estudantes. E, portanto, neste sentido, traz muitas práticas que resultam de outros mercados. Portanto, nós podemos falar um pouco mais disso adiante, mas as práticas de contactos com o mercado, de desenvolvimento de soft skills, de análise com empresas e de medição das necessidades é uma coisa que já vem de um histórico que esta instituição tem numa série de países onde já existe e onde já faz esse trabalho. Portanto, importou para Portugal um modelo que já existia fora e que é um modelo que eu, que já estou no setor há bastante tempo, ainda não tinha visto no mercado nacional. Pelo menos desenvolvido a esta profundidade. Ricardo, quais são as necessidades sentidas pelas empresas com quem contacta? Eu queria aqui ressalvar que nós estamos focados nas tecnologias de informação. Logicamente que o mercado precisa de médicos, o mercado precisa de advogados, o mercado precisa de todas as licenciaturas que nós sabemos que as universidades que estamos aqui a falar estão a produzir, as competências que eles estão a produzir. Agora, deixe-me dizer-vos uma coisa. Nós temos parcerias com academias de empresas de tecnologias de informação que empregam 200 mil pessoas em mais de 100 países e aquilo que eles nos estão a dizer é, hoje ao dia de hoje, a Internet of Things emprega, tem 500, a nível mundial, um estudo recente de uma dessas empresas diz que existem 500 software developers capacitados para trabalhar na área do IoT. No próximo ano já são precisos 4.500. Portanto, isto não é por acaso, isto é uma tendência que vai ficar para sempre. Dizia um CTO de uma dessas grandes empresas que daqui a 5 anos todas as indústrias vão estar digitalizadas. É uma palavra que nós vamos ter que interiorizar, que é tudo o que nós fazemos hoje, que é físico, amanhã vai estar ligado à internet e, portanto, é preciso haver pessoas a fazer a ligação de como é que isto que está aqui em cima da mesa pode ser trabalhado através da internet. Onde eu quero chegar é, não vos surpreenda se nós, quando entramos numa universidade, nos diziam que uma das skills básicas que nós teríamos que ter era falar inglês. Eu diria que ao dia de hoje, saber programar é uma dessas skills que vai ter que estar que é inerente a cada uma das pessoas que tiram um curso de História, de Sociologia, de Filosofia ou do que quer que seja. Isto não parece, isto é uma mudança de paradigma grande, porque nem todas as pessoas sabem que têm a potência ou se têm efetivamente essa potência para trabalhar em tecnologias de informação, mas eu diria que é quase como falar inglês. É um must. É daquelas soft skills que a pessoa tem que aprender. Mas esses cursos de que fala têm essas cadeiras? Esses cursos que fala nós estamos a montar esses cursos através da nossa academia. Essas cadeiras não existem nas universidades. Eu diria, se você quiser programar em Python ou em Ruby on Rails, poucas universidades têm
um curso específico para Ruby on Rails ou Python, que é uma das linguagens que está a ficar cada vez mais democratizada. Como é que nós fazemos, como é que nós vamos buscar mais alunos para cursos STEM, que se há 1 milhão de postos de trabalho que não estão preenchidos por falta de competências, temos também só 28% dos estudantes a ir para cursos de engenharia, de ciências e de matemáticas. Esse é o grande desafio, como é que nós captamos mais alunos para essas licenciaturas ou para esses cursos. Segundo, é apostar muito mais em cursos técnico-profissionais em que as competências são ganhas mais rapidamente e a pessoa ganha novas competências através do mercado de trabalho, fazendo on-job shadowing. E, finalmente, tentar convencer as universidades que, como as conhecemos ao dia de hoje, que esta interligação de tudo o que existe com o mundo da internet das coisas é fundamental. E eu não vejo essa discussão, sinceramente. Elizabeth. Eu estava a pensar que nós, de facto, ainda não entramos nessa discussão, mas reconhecemos, por exemplo, que skills de programação são altamente necessários, mesmo para quem vem trabalhar em economia e gestão. A programação em SQL, por exemplo, é um skill absolutamente básico para quem vai trabalhar com reporting e tem que tirar dados de ODBCs. Portanto, nós já temos essa noção também. Nem todos os alunos estão interessados ou veem ainda a utilidade. Também nos cabe a nós divulgar um bocadinho a utilidade que isto vai ter. Contamos com o apoio precisamente de empresas para fazer isto. Mas há algo que nós temos que ter em atenção. Estamos a falar sobre a dificuldade de trazer alunos para os cursos STEM e, de facto, em Portugal nós temos uma situação caricata que é nós perdemos 20% dos alunos de candidatos de acesso ao ensino superior em 7 anos. Portanto, em 2014 houve ali um ligeiro aumento face a 2013, mas de uma forma geral nós temos menos 20% de candidatos que tínhamos em 2007. E porquê? Por causa da baixa natalidade do nosso país, não é? E, por outro lado, o número de vagas, portanto, cifrou-se ali talvez nos 42 mil candidatos. Por outro lado, o número de vagas no Sistema Nacional de Ensino Superior ultrapassa as 52 mil vagas. Portanto, nós temos mais 25% de vagas no ensino superior do que temos candidatos. Isto já de si diz que há um desfazamento do Sistema Nacional de Ensino Superior face ao número de candidatos. E, sobretudo, preocupa-me que o nosso sistema de ensino superior não esteja a olhar precisamente para estes skills que se tornaram básicos e fundamentais. Não direi até que são soft skills, direi que são hard skills, e que vão ser muitíssimo importantes e, se calhar, podíamos já estar a apostar mais nesses por oposição a outras licenciaturas que, mais uma vez, no ano 2015, 2016, vão começar com 0 alunos ou menos de 10, pelo menos. Quais? Isso, a ver vamos fazer futurologia. No nosso caso, nós não temos vagas por preencher. Aliás, este ano tivemos que aumentar as vagas o número de alunos de mestrado porque íamos deixar tanto talento fora que tivemos um aumento de 30%. E, sobretudo, nas candidaturas internacionais, e acabamos até por aumentar o número de vagas. João, parece-lhe que o Estado ignora a empregabilidade dos cursos superiores para a definição do Orçamento do Estado? Não me parece. Eu vou dizer o seguinte, eu tive 2 anos no Ministério da Educação, na Secretaria de Estado do Ensino Superior, neste Governo, e, portanto, posso falar até participei nesta discussão da empregabilidade e na tentativa. Aquilo que a Elizabeth está a falar são números do ensino superior público. E, portanto, estamos a falar das vagas que são para o ensino superior público, dos candidatos para o ensino superior público. O que todos os anos, o Secretário de Estado do Ensino Superior tem uma tarefa, que é uma tarefa que não é fácil, porque tem uma discussão que tem a ver com a fixação do número de vagas que estávamos a falar, do ensino superior público. E, portanto, há um despacho todos os anos emanado da Secretaria de Estado do Ensino Superior, onde esse trabalho é feito. Deixem-me explicar-vos como é que isto se fez nos últimos anos por causa da empregabilidade. E eu julgo que a maior parte das pessoas não sabe isto. As vagas do ensino superior público estão congeladas há uma série de anos. E, portanto, as instituições não podem, salvo casos fundamentados, aumentar o número de vagas. E, normalmente, isto foi uma coisa que foi feita no meu tempo, houve uma possibilidade de aumentar estas vagas apenas nos cursos STEM. Isso não resultou nada, porque as universidades públicas verdadeiramente estão muitas vezes cristalizadas e, portanto, depois é uma discussão dentro das faculdades em si. Na universidade, cada faculdade quer o seu reduto e depois diz, não,
eu não cedo as minhas vagas a ti, apesar do Ministério dizer tu podes crescer vagas. Nenhuma quer ceder porque há um sistema instituído. E, portanto, isto mexe com muitos interesses e muitos professores e muitas diferenças entre cada uma das universidades, áreas que estão a perder influência e que não querem... É um bocadinho o francês e o inglês. O francês está a perder influência, mas não quer dizer que está a perder a influência, e, portanto, isto é uma questão de influências. Mas deixe-me dizer-lhe isto. Foi colocado nesse despacho e em sucessivos despachos, desde 2012 até à atualidade, todos os anos tem aparecido isso, o fator empregabilidade. E, portanto, cada vez que as instituições têm rácios de empregabilidade inferiores à média daquela área específica, foi feito um trabalho do ponto de vista estatístico muito interessante, embora se possa discutir, porque estamos a falar da empregabilidade com base nos dados do IFP, e toda a gente pode dizer, bem, os dados do IFP não são fidedignos, porque, por exemplo, os médicos não se inscrevem, os enfermeiros não se inscrevem, outras profissões liberais não se inscrevem no Instituto de Emprego e Formação Profissional, e, portanto, acabamos por não... Ou os advogados muitas vezes não se inscrevem, e, portanto, não sabemos a dimensão real dos desempregados, mas são dados oficiais, e, portanto, são os únicos que existem. Os dados oficiais, com base nisso, nós dizemos assim, esta universidade está acima da média nacional em termos de empregabilidade, pode ter um aumento de vagas. Esta universidade não está, tem que ter uma diminuição de vagas. Portanto, a empregabilidade pela primeira vez e nos cursos STEM foi colocado no sistema do ensino superior público. Portanto, esses despachos espelham isso. Por outro lado, as universidades públicas, é uma constatação, não é sequer uma crítica, é uma constatação. Não reagiram a esta situação. Mais, os alunos, os candidatos, não reagiram. E aquilo que a Elizabeth fala é verdade, mas trata-se muitas vezes de uma dificuldade de encontro entre a procura e a oferta. É verdade que há muito mais vagas entre a oferta do que existe procura, portanto é cerca de 20 e tal %, efetivamente, mas o que é certo é que muitas dessas vagas existem em cursos que não têm procura e existem em regiões que não têm procura. Portanto, nós estamos a falar de um sistema que mexe com 34 instituições. Estamos a falar de 14 universidades, estamos a falar de 15 politécnicos e estamos a falar ainda de 5 instituições de ensino superior politécnico não integradas. Isto só no público. E, portanto, não é fácil dizer a uma instituição do interior, por exemplo, dizer tu neste momento vais morrer. Porque aquilo que nós caminhamos, e isto é uma coisa que ninguém quer aceitar, mas aquilo que nós caminhamos é para que algumas das instituições de ensino superior, principalmente ensino superior politécnico, em algumas áreas do interior, fiquem desertificadas à medida que essas regiões fiquem desertificadas. E isto ninguém quer aceitar. Eu percebo que seja difícil de aceitar. E isto só é suscetível de ser eventualmente travado, e mesmo assim não sei, com políticas ativas de desenvolvimento regional, com políticas de atração e de fiscalidade incentivadora. Não tem nada a ver com o ensino superior. Tem a ver com outro tipo de políticas. Isto já não é uma discussão de ensino superior, é uma discussão de política de desenvolvimento regional. É o país saber que tipo de país é que quer. Se quer um país de litoral, se quer um país de interior, se quer um país mais equilibrado ou menos equilibrado. Okay? Ricardo. O João disse aqui uma palavra-chave, cristalizado. Portugal está cristalizado em diversas áreas. Nós fomos reconhecidos este ano pela Comissão Europeia, a nossa empresa, como uma das 10 boas práticas na Europa no tema a criação de skills em IT e em Labour Mobility. E foi muito interessante ver quais é que foram os países imediatamente que nos começaram a contactar para como é que vocês nos podem ajudar a formar mais pessoas em IT e colocá-las no mercado, porque nós precisamos. Uma dessas regiões foi a cidade de Eindhoven, e uma organização que serve para atrair investimento para a região de Brabant, que é uma das regiões mais fortes da Holanda, e imediatamente nós começámos a estabelecer parcerias entre empresas, entre parceiros tecnológicos de formação, etc. Eu, porque sou português, estou há 2 anos a bater à porta da Câmara Municipal de Lisboa para fazer a mesma coisa. Eu quero oferecer as boas práticas. Até agora, a única coisa que nós conseguimos fazer foi ajudar a Câmara Municipal de Lisboa a lançarmos um orçamento participativo para a inclusão digital e, a partir daí, nunca mais quiseram falar connosco. Portanto, eu, como sou português e sou patriota, e gosto de continuar a dizer, eu estou aqui para oferecer. Temos boas práticas e gostaríamos de partilhar. Com este atual governo, falou aí das estatísticas do IFP, nós somos muitas vezes convidados, somos associados à Câmara de Comércio Luso-Alemã para estar nos mesmos eventos onde está o governo e o Pedro Mota Soares dizia há 2 semanas que o desemprego está a descer.
Eu todos os dias vejo desempregados a vir bater à porta da nossa empresa e assusta-me que 80% desses desempregados, quando nós lhe perguntamos qual é a sua situação, eles já nem sequer estão a receber o subsídio de desemprego, portanto já não estão na estatística. Isto choca-me enquanto português, enquanto empresário e, sinceramente, mistificar números é uma coisa que profundamente injusta e pouco ética. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar que Portugal está cristalizado, porque efetivamente há aqui uma série de lobbies que continuam a trabalhar uns com os outros. Os amigos são sempre os amigos que ganham. E eu tenho a sorte de estar fora desta corrida, porque criei a minha própria empresa. Somos um grupo de 7 empresas, 3 em Portugal, 2 na Alemanha, uma no Reino Unido e uma no Brasil. Estamos abertos a trabalhar com toda a gente que queira trabalhar. Não damos para lobbies. Há um programa muito interessante agora que a União Europeia está a criar para formar em IT. E é muito, muito triste ver como é que o financiamento público chega às operações em Portugal. Portanto, o meu papel aqui, como não devo nada a ninguém, é começar paulatinamente a tentar desmistificar uma coisa que já os meus pais me diziam que era assim, mas eu não quero dizer aos meus filhos que vai continuar a ser assim. Elizabeth. Eu estava aqui a pensar ainda no seguimento do que o João estava a falar. Sou uma grande defensora de deixar o mercado funcionar de uma forma geral, mas, por outro lado, o ensino superior, dada a filosofia de ensino superior que nós temos em Portugal, não é um mercado onde nós podemos simplesmente deixar o mercado funcionar sob pena de nós perdermos estas instituições que podem ser geograficamente periféricas, mas são de importância fulcral para o país. Por outro lado, deixar de alguma forma melhorar ou dar mais hipóteses ao mercado funcionar pressupõe que haja informação mais perfeita sobre as licenciaturas e a empregabilidade. E a empregabilidade não é toda igual. Qualquer universidade vai dizer que tem uma taxa de empregabilidade a 90%, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja a fazer um trabalho para o qual é necessário um grau académico. Okay? Mencionando aqui que eu acho que é um ótimo case study sobre isto, o Reino Unido fez algumas coisas que me parecem bastante relevantes nesta área. A primeira é o National Student Survey, em que eles perguntam aos alunos uma série de coisas sobre o grau de satisfação, mas também o que sentem que aprenderam durante o seu percurso académico, e juntam depois isso com o Destination of Leavers Survey, que é um inquérito que fazem às pessoas que estão a graduar do sistema de ensino superior para perceber para onde é que vão, quanto é que vão ganhar e que tipo de emprego é que é. E quando começaram a fazer isto, rapidamente perceberam que tinham que rever inteiramente aquilo que eles chamam o Standard Occupational Classification, ou seja, a maneira como classificavam, como categorizavam os empregos, porque aquilo que se percebiam é que havia muitos cursos que, apesar de terem uma alta percentagem de empregabilidade, punham muitas pessoas em empregos que não requeriam um grau académico. E por isso, informação mais perfeita que permita aos nossos candidatos de acesso ao ensino superior decidir com mais informação e melhorar, otimizar a probabilidade de serem bem-sucedidos, passa por disponibilizarmos não apenas um número, que é a percentagem de empregados, mas, sobretudo, percentagem de empregados em posições que, de facto, são relevantes e consistentes e compatíveis com a sua formação académica, por um lado, e também com um salário bom, por outro. Salários bons que em Portugal também não são muitos. Já continuamos a nossa conversa depois de uma curta pausa na Comissão Executiva. Até já.